4. Mas podemos ter esta oportunidade de adorarmos ao Senhor e meditarmos na sua palavra e termos esse momento de comunhão. Estamos falando aqui da Igreja Nazareno em Jardim Aurélia, através do nosso canal aqui da mídia, e pedindo que nesse momento o Senhor esteja ministrando a sua vida, ao seu coração, aonde você estiver. Amém? Estamos ainda com alguns cultos não presenciais, mas por outro lado temos essa oportunidade de falar não só a você, como ao mundo inteiro. João Wesley, nos anos 1700 e pouco, ele já dizia que a paróquia dele era o mundo, e ele foi um grande evangelista e pregou em vários lugares. Eu creio que ele gostaria de viver hoje e ter essa oportunidade de falar e poder ser alcançado no mundo inteiro. Então, que Deus te abençoe. Nós vamos orar, desde já pedindo a bênção do Senhor sobre esse culto, mas também sobre a sua vida de uma maneira muito especial. Antes vamos ler um trecho da palavra, se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, nós vamos ler do verso 23 ao 33, amém? Se você puder abrir sua Bíblia, onde você estiver, na sua casa, ou qualquer outro lugar, e acompanhar é melhor, se não, apenas ouça com atenção, e em seguida nós vamos orar, amém? Diz assim a palavra: naquele mesmo dia vieram a eles os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram: mestre, Moisés disse que se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão casará com a mulher dele e dará descendência a seu irmão.
Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, e não tendo filhos, deixou sua mulher e seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo e o terceiro e até o 7º. Por fim, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela mulher, visto que todos foram casados com ela? Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Na ressurreição, não casam, não são dados em casamentos, serão como os anjos do céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não leste o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas de vivos. Ouvindo isto, as multidões ficaram maravilhadas com o seu ensino. Amém? Graças a Deus. Esse é um trecho onde os saduceus e também os fariseus chegam para interrogar Jesus, colocar algumas questões difíceis. Em seguida nós vamos depois meditar numa outra questão que eles colocam. Mas nesta nós vemos aqui que Jesus declara que Deus é Deus dos vivos. Para Ele todos vivem hoje. E Ele quer nos ajudar a entender a Sua palavra para que possamos desfrutar cada vez mais e melhor dela. Amém? Vamos orar, coloque o seu pedido diante do Senhor, coloque a sua vida, peça que Ele esteja tomando as suas ansiedades, suas necessidades nesse momento, e você possa desfrutar também desse culto, desse momento de adoração, desse momento de meditação na palavra e ser alimentado, fortalecido, ajudado nesse momento pelo Senhor. Amém? Oremos. Senhor Jesus, obrigado por esse dia, Pai, obrigado por esta oportunidade de nos reunirmos aqui com o grupo de louvor, mas por esta oportunidade também de chegarmos à casa dos irmãos, a outros lugares onde eles possam estar, seja também, ó Deus, um hospital ou qualquer outro lugar que esta palavra há de chegar, que o Senhor esteja ministrando, Senhor, a vida, o coração desta pessoa, segundo a sua boa vontade para com ela, segundo a necessidade dela. Pai, nós apresentamos estas vidas agora, rogando que o Senhor visite a cada uma delas, no seu interior, na sua mente, no seu coração. Tira, Senhor, as suas angústias, as suas ansiedades, que cada uma destas pessoas, desse irmão, desta irmã, possa agora com confiança entregar ao Senhor o seu pedido, seja pela sua própria vida, seja pela vida de um familiar ou mesmo de um amigo que às vezes está necessitando de uma visitação do Senhor, seja ela, Senhor, na área física. O Senhor veio em corpo, o Senhor morreu na cruz, ó Deus, não apenas em espírito, mas num corpo físico como o nosso, e o Senhor sabe, ó Deus, o que é padecer. Por isso o Senhor tem autoridade para, ó Pai, ministrar a nossa vida, ao nosso corpo. Se há alguém que nesse momento está precisando de uma cura física, Senhor, ministra esta vida, ministra esse coração, ministra esse corpo, curando e restaurando em nome de Jesus. Pai, se alguém está passando por tribulações, por luta interior na mente, conflitos, ó Deus, do seu coração, Pai, traz também a Tua paz agora, que ela possa descansar no Senhor, pedir a Tua orientação, a Tua direção, a Tua sabedoria, e saber que o Senhor há de ser com ela, abrindo as portas certas, fechando as erradas e suprindo toda a necessidade. Pai, também nos relacionamentos, que muitas vezes, ó Deus, o inimigo semeia, ó Deus, contendas, semeia, ó Deus, coisas que, ó Pai, venham atrapalhar a nossa comunhão, nossos relacionamentos. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos agora todo esse mal e abençoamos essas pessoas para que o Espírito Santo do Senhor esteja no controle das suas mentes, dos seus corações e possa abençoar esses relacionamentos, as suas vidas, dirigir, salvar. Se alguém precisa de libertação, Senhor, seja de uma situação, seja de um vício, visita esta pessoa, Pai. Nós a abençoamos agora no nome e no poder do Senhor Jesus, Pai.
consagramos também esse momento, consagramos esse culto, Senhor. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração e ministra, Senhor, a nós e a todos os ouvintes, segundo, ó Deus, a tua graça e o teu poder. Pai, agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade de chegar ao seu trono de graça e de glória, Pai, e por cada uma das respostas que o Senhor já enviou e está enviando em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Nós vamos adorar ao Senhor, convido você a adorar ao Senhor, a esquecer as coisas ao seu lado agora e se colocar, deixar o Senhor ministrar através do louvor, da adoração na sua vida, em nome de Jesus. Em seguida, vamos meditar na palavra. Amém? Então, nós podemos. Enche esse lugar, Pai. Enche nossas casas, enche nossa vida, Deus. Vem como um rio perdoso, Pai.
possam achar terreno fértil para a tua palavra e ela possa crescer e germinar e dar frutos, Deus. Abençoa a vida do pastor, abençoa a vida de sua família, Pai. Que tudo que ele for dizer, Pai, seja do alto, Pai. Tudo que ele fizer seja do alto, Pai. E que a tua vontade seja feita na vida dele, Pai. Que a tua vontade seja feita no mundo, Deus. É isso que pedimos e agradecemos em nome do Filho de Jesus Cristo. Amém, Deus. Amém. Obrigado, Pai. Aleluias. Graças a Deus. Obrigado, Rodrigo. Pessoal do louvor que tem se esforçado para chegar aqui. E pedimos que você inclua-os sempre nas suas orações, que eles também precisam, né, assim como todos nós, e das nossas orações para estarem firmes na sua luta e no seu ministério. Amém? Quero convidá-lo a abrir a palavra no livro de Mateus, continuando ali no capítulo 22, se você já o abriu, já abriu a sua Bíblia no Mateus 22, a leitura que fizemos no início desse culto, só que vamos avançar um pouquinho nos versículos, agora do verso 34 até o verso 40. Bem, você pode procurar aí na sua Bíblia e vamos ler e depois você pode até deixar algo marcado aí na sua Bíblia, porque esses versículos que vamos ler são versículos assim, de extrema importância. Toda a Bíblia é importância, mas esses dois aqui, como nós lemos no começo, era aquele momento em que alguns fariseus e saduceus estavam interrogando a Jesus e várias questões. E uma das perguntas mais importantes é esta que é feita aqui, segundo a narrativa, né, do evangelista Mateus, que perguntaram a Jesus qual seria, então, o maior mandamento da lei. Então vamos ler e ver o que Jesus disse. Diz assim, verso 34 do capítulo 22. Quando os fariseus ouviram que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. Um deles, doutor da lei, interrogou-o para testar. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém? Esse, como nós mencionamos, é um trecho importantíssimo da palavra pela sua relevância em relação a esta pergunta que é feita a Jesus: qual seria o maior mandamento da lei? E Jesus não se furtou a não responder, ou simplesmente dizer, há vários mandamentos importantes. Não, Jesus colocou desta maneira, ele disse, olha, o maior mandamento é amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E ele foi além, ele falou, mas o segundo, né, é semelhante a este: amar o teu próximo como a ti mesmo. E em seguida, Jesus coloca a relevância, a importância desses dois mandamentos. Ele diz assim: desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, desses dois mandamentos, toda a lei está contida, podemos dizer, ou como diz uma tradução, a tradução de um linguista chamado Valdir Carvalho, que traduziu o Novo Testamento do grego para o português, quase que literalmente, e nessa tradução está assim: em estes dois mandamentos, inteira a lei está suspensa, e os profetas. Aqui, quando ele diz, em estes dois mandamentos, inteira a lei está suspensa, e os profetas, ele não quer dizer que a lei está anulada ou colocada
de lado. Não, suspensa aqui é no sentido de suportar, ou seja, esses 2 mandamentos seriam a base e tudo que os profetas disseram, tudo que a lei nos traz, todos os outros mandamentos estão suspensos no sentido de que temos por base esses 2, o amor a Deus e o amor ao próximo. Mas nós podemos também dividir essa resposta de Jesus em 3 aplicações. A primeira, amar a Deus de todo o nosso coração, alma e entendimento. A segunda, amar ao próximo. E Jesus completou, como a ti mesmo. Então também devemos amar-nos a nós mesmos. Se a gente parar para refletir um pouquinho nisso, quando Jesus disse, olha, todos os outros mandamentos estão suportados, né, ou colocados sobre esses 2, nós vamos pensar, ou pelo menos refletir, que toda a nossa vida, seja ela a vida religiosa, ou seja, nosso relacionamento com Deus e as coisas referentes a Ele, bem como toda a nossa vida cotidiana, que nos relacionamos com o próximo, porque raros são as pessoas que não se relacionam com o próximo, mesmo aqueles que às vezes se isolaram em algumas partes do mundo, às vezes têm seus contatos com o próximo, e mesmo que não o tenha, ele tem ainda um relacionamento no sentido de que deixou algum familiar, deixou algum parente, deixou alguns amigos para trás, mas que aqueles sentimentos ainda estão presentes na sua vida. Então, nós podemos ver que há uma necessidade de nós termos um equilíbrio em relação a esses 3 aspectos que o Senhor colocou: amar a Deus, amar o próximo, como a nós mesmos. Assim, é importante nós mantermos, equacionarmos esse equilíbrio para que não fique improdutivo. Todo o universo, ele vive em equilíbrio. Todo o universo está em equilíbrio. Se esses dias até que temos falado de aquecimento climático e tal, os cientistas dizem, se a Terra se inclinar um pouquinho para cá, já pode queimar tudo. Se ela se afastar um pouquinho para lá do Sol, já congela tudo. Então, nós vivemos num equilíbrio mantido por Deus. E toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, ela também nos traz esse princípio de equilíbrio para a nossa vida. A natureza, toda a criação de Deus, se você prestar atenção, ela se mantém no equilíbrio, né? Quando alguma coisa acontece, como esses incêndios que infelizmente têm acontecido, não só no Brasil, mas em várias partes do mundo, e às vezes matam ali a flora, né? Aquela fauna, os animais que vivem ali também muitas vezes morrem, não pela queimada, mas por fome e outras coisas, e acabam desequilibrando todo esse sistema. Então nós vivemos em equilíbrio, e quando Jesus nos diz para amar a Deus, mas também para amar o próximo como a nós mesmos, deve haver nesta balança um equilíbrio que nos ajude a cumprir este propósito, porque se estiver em desequilíbrio, né, vai afetar o propósito disso. A palavra amor é uma palavra que ela tornou-se muito genérica e aplicada em várias coisas, e realmente ela é apta para muitas coisas, mas aqui nesse sentido nós estamos falando do relacionamento, ou seja, aquele amor que faz bem, que não só se preocupa, mas faz bem ao próximo, assim como faz bem no nosso relacionamento com o Senhor.
muitas vezes a palavra amor, nas primeiras traduções da Bíblia para o português, especialmente na versão João Ferreira de Almeida, em vez de amor, ela trazia a palavra caridade. Quando Paulo cita ali em 1 Coríntios 13 os aspectos do amor, se você pegar uma versão, uma das primeiras versões, as mais antigas, ela vai trazer a palavra caridade. Depois se substituiu por amor, porque a palavra caridade, ela tornou-se sinônimo de esmola, simplesmente. Mas a palavra caridade, ela quer dizer a expressão do amor. Então, quando nós, principalmente na palavra de Deus, estamos falando do amor, estamos relacionando algo ao amor, estamos relacionando não só um aspecto que podemos dizer sentimental, um aspecto psicológico, um aspecto que nós podemos vivenciar, mas um aspecto prático em relação a fazermos algo em decorrência desse amor, desse sentimento sobre a nossa vida. Tivemos aula, estamos tendo nesses dias aula sobre dons espirituais, e o pastor Lopes fez uma colocação muito interessante sobre o amor, quando ele disse que o amor, mais do que um dom, ou seja, nós recebemos do Senhor o amor sim na nossa vida através do Espírito Santo, mas o amor é um caminho em que tudo que fizermos deve ser colocado, né, nesse caminho, nessa prática através do amor. Então, nós percebemos que há vários aspectos nesse amor, né? Como até nós nos vemos, como nós vemos a Deus, está relacionado a como percebemos este amor sobre a nossa vida. Eu me lembro que determinada vez, já faz algum tempo, uma professora da escola dominical, tentando mostrar um pouco, tentando relacionar, fazer com que algumas crianças, 4, 5, 6 anos, entendessem o amor de Deus. Ela falou que o amor de Deus é como o amor do Pai. E realmente ele não é, né? Jesus introduz na nossa vida, vamos dizer assim, e na história, a figura do Pai, quando Jesus veio. Se você vê o Velho Testamento, muitas vezes Deus é o Criador, o Senhor dos Exércitos, Deus Todo-Poderoso, mas poucas vezes é comparado ao Pai. E Jesus introduz Deus com esta figura do Pai, de cuidado, né, de preocupação e de fazer algo por nós. Mas aquela professora, então, usando isso, tentou falar para aquelas crianças que o amor de Deus era como o amor do Pai. Só que uma das crianças rebateu prontamente, disse: se Deus é como meu Pai, eu não quero não. Né? E a professora, então, mas o que há? Meu pai briga muito, meu pai bate, isso e aquilo. Então, a figura que ele tinha de pai, né, não, naquele momento, pelo menos, não serviu para ele compreender o amor de Deus. E de determinado modo, eu e você também somos influenciados pelas nossas vidas, pelas circunstâncias que vivemos, pela nossa história, e refletimos nessa história nossa quando ouvimos sobre o amor de Deus. Muitas vezes nos leva a confiar plenamente, mas em outras vezes, devido não à falta do amor de Deus, mas devido à nossa visão, esse amor fica comprometido para com as nossas vidas. Outras vezes é como nós vemos o nosso próximo. Quem é o nosso próximo? Jesus contou a história do samaritano, que você pode procurar e ler aí na palavra de Deus, especialmente no Evangelho de João. E essa história, ele fala quem é o meu próximo, né?
Lucas, também, se eu não estiver enganado, narra a história. Ou seja, você e eu precisamos da lente de Deus, da lente do Espírito Santo, para nós nos aprimorarmos nesse amor. Podemos, eu e você, se perguntado a nós: você ama Deus? Com certeza diríamos: sim, eu amo a Deus. Você ama o próximo? Sim, eu amo o próximo. Mas se a gente perguntasse: quanto que você ama a Deus? Ou quanto que você ama o próximo? Aí a pergunta, ela fica um pouco mais complicada, porque o amor, ele é mais difícil de ser medido, de ser mensurado. Se nós perguntássemos, fosse perguntado assim para nós: você tem dinheiro? Eu poderia dizer: sim, eu tenho dinheiro. Mas se fosse perguntado quanto que eu tenho de dinheiro, porque se a pessoa tiver R$1, ela tem dinheiro, mas se ela tiver R$1 milhão, ela também tem dinheiro. Se nós pudéssemos levar esta comparação para o amor, quanto que temos de amor? Ou quanto precisamos de amor a Deus, quanto precisamos de amor ao próximo? Eu penso que não se tem talvez uma medida. Se tivermos um mínimo de amor, Deus pode trabalhar nisso e fazer grandes coisas. Mas o ideal é que nós tenhamos um amor que seja, no mínimo, produtivo, que ele tenha algum efeito para a vida do próximo, se assim o amamos. Então, esse diagnóstico pode ser feito também através dessa palavra que o Senhor nos deu. Ele disse: olha, ame a Deus, ame ao próximo como a si mesmo. E aqui, o amar a si mesmo aqui, ele não está enfatizando o egoísmo. Muitas vezes o egoísmo é até decorrente da falta de amor, a pessoa que precisa se agarrar e querer tudo, porque às vezes ela não tem essa concepção, essa consciência do amor de Deus sobre a sua vida. Também não quer dizer aqui em relação a ser humilde, porque até mesmo para a gente ser humilde, quer dizer, você tem que ter uma consciência de quem você é, para você se colocar, vamos dizer assim, não se colocar acima, mas muitas vezes se ajoelhar diante de Deus, ou se dobrar para falar com uma criança. Estamos usando esses exemplos para nós pegarmos a ideia. Ou seja, a gente precisa ter consciência desse amor sobre a nossa vida, para nós podermos amar ao próximo. Muitas vezes entendemos também erradamente quando Jesus diz que devemos não amar a nossa vida, né? Porque quem amar a sua vida, perdê-la-á, mas quem der a sua vida, achá-la-á. E parece contraditório que agora Jesus diz que devemos amar ao próximo como amamos a nós mesmos, mas entendemos que quando Jesus está dizendo você pode dar a sua vida, também se você tem consciência de que você é amado por Deus, e aí você entrega sua vida para aquilo que Deus quiser usar, aonde Ele quiser usar. Ninguém pode dar aquilo que não tem. E se nós não amarmos a nós mesmos, nós ficamos limitados nessa questão de amarmos também ao próximo. E é importante então que nós busquemos sondar o nosso coração. Como que está o nosso senso de identidade como filhos de Deus? Como é que está a nossa autoestima? É importante que eu saiba que Deus me ama, que apesar de meus erros, que apesar das minhas falhas, das minhas limitações, Deus é comigo, que eu sou alguém importante, ainda que eu tenha nascido sem nenhum planejamento,
como talvez a maioria de nós, 90%, são raros casos que a gente vê assim a mãe dizendo, não, olha, nós queríamos ter um filho, planejamos e aconteceu isso. Né? A maioria de nós, nossos pais foram tendo, outras vezes até, né, às vezes impensadamente, alguns fora do casamento, então toda essa gama que hoje a gente vivencia no nosso mundo. Mas, independente de como nós viemos ao mundo, o processo de nós virmos e a ideia de Deus da criação, ela ainda é a mesma descrita lá no Salmo 139, quando o salmista diz, olha, de um modo assim assombrosamente maravilhoso eu fui formado. Ou seja, é algo que ainda não se compreende na sua plena concepção, de um modo assombrosamente. A criação de Deus, né, a nossa geração, independente da vontade ou não dos nossos pais, ela é uma coisa maravilhosa. Então eu e você, pela graça de Deus, apesar dos nossos erros e pecados, Deus nos chama justamente para isso. Ah, mas eu cometi tantos pecados. Sim, Jesus veio e até ele afirmou que nós, né, precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Paulo enfatiza isso aos Romanos, dizendo que todos pecamos e carecemos da graça e do poder de Deus sobre a nossa vida, mas dessa graça e poder justamente para quê? Para nos restaurar. Né? A palavra de Deus, você olha lá o capítulo 11, 12 de Mateus, Jesus está dizendo, o profeta está dizendo que ele, como disse o profeta Isaías no passado, Jesus não veio para esmagar, né, a cana quebrada, ele não veio para apagar o pavio que fumega, ou seja, que está ali já quase, né, se afundando no sentido de ser apagado, mas Jesus veio para restaurar essa chama, para nos renovar. Jesus falando, né, ao povo, ele disse, vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, e encontrarão descanso para as vossas almas. Por quê? Porque sem Jesus, sem Deus, nós estamos entregues, às vezes, a nós mesmos, ao mundo, e sujeitos, né, sem força, muitas vezes, contra o pecado. E o pecado é aquele mal que nos leva, muitas vezes, a tentar nos livrar dele, não nos banhando nos rios, né, nos rios de água viva, mas nos banhando, às vezes, na areia movediça. Então, o pecado vai nos levando cada vez a nos afundar mais profundamente nele. Mas Jesus veio para nos resgatar, para nos renovar, para nos dignificar. A Bíblia diz que nós seremos apresentados a Deus, ou seja, e não apresentados como, isso aqui eu consegui lá salvar. Não, apresentado como o Filho de Deus, como o servo de Deus. João escreve assim que a todos que receberam Jesus, Deus lhes deu o poder de serem filhos de Deus. Qual que é esse poder? É a graça, através do Espírito Santo, que nos ajuda a nos libertar do pecado, que nos ajuda a ter uma consciência de que somos filhos de Deus e a ter uma consciência de que somos amados por Deus e podemos então, pela graça de Jesus, dignificar este amor, este valor sobre a nossa vida. Talvez uma dos enganos maiores que o diabo tenta colocar na nossa vida é que Deus não quer saber da gente, que Deus não se preocupa conosco, que Deus não nos ama. Mas Jesus veio, diz a palavra, para revelar esse Deus. E ele diz que esse Deus é pleno amor. Amor por quem? Amor por mim e por você. Então,
temos que sempre realmente refletir e meditar neste versículo, porque se toda a lei e os profetas estão suspensos, estão amparados por esses dois mandamentos, se tudo que nós fazemos na nossa vida está condicionado a esses dois mandamentos, devemos sempre refletir e melhorar cada vez mais, aumentar este valor até que ele possa ser bem significativo, né, para nós e para aqueles que estão perto de nós. Também é válido fazer esse diagnóstico. Então, eu consigo amar, né? Eu devo amar, mas eu também só vou conseguir amar na medida que eu me amo. Eu só vou conseguir valorizar o próximo. Eu só vou conseguir dignificar o próximo. E muitas vezes vê-lo numa situação que não é aquela que Deus o quer dignificado, quando eu valorizar a mim mesmo, quando eu amar a mim mesmo, não por minhas capacidades, isso e aquilo, mas simplesmente porque assim Deus me fez. Paulo diz: eu sou o que sou pela graça de Deus. Então, Paulo não queria ser maior que ninguém, mas ele também não se sentia inferior a ninguém. Sabia que era um homem que, apesar dos seus erros, que foram grandes, mas Jesus, na sua misericórdia, o alcançou e fez com que ele fosse um instrumento de Deus para levar esse amor ao mundo todo. Ou seja, eu e você, pela graça de Deus e pela palavra de Deus, podemos ser ajudados nesse aspecto. Jesus, na sua oração intercessória, uma frase importante também que ele disse ali, ele diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, Jesus quer que, através da sua palavra, eu e você seja purificado, seja curado, seja restaurado e nos sintamos amados pelo Senhor. Os especialistas dizem que a nossa autoimagem, nossa autoestima, ela se constrói muito pela linguagem da palavra, linguagem dos gestos, mas se é assim também ela pode ser, vamos dizer, manipulada, reconstruída, especialmente pela palavra de Deus. Ou seja, nós lendo a palavra, o Espírito vai ministrando a nossa vida. Como eu citei o Salmo 139, nós podemos, colocar na primeira pessoa e dizer: olha, de um modo maravilhoso o Senhor me fez. Mesma coisa com o versículo, João 3,16, versículo que a maioria conhece: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, quando ele diz o mundo todo, está incluso eu e você. Então a gente pode colocar na primeira pessoa: Deus me amou de tal maneira que deu o seu Filho. Ou seja, Jesus veio não simplesmente para o mundo de uma maneira genérica, mas veio por você, por mim e por você. Podemos colocar isso e repetir isso para que o Espírito Santo fortaleça esse ideal na nossa vida. Romanos 8, 31 a 39, diz lá: quem nos separará do amor de Deus? Podemos dizer: mas quem pode me separar do amor de Deus, se Deus assim me amou? E há tantos outros versículos, meu irmão, minha irmã, que podemos ser ajudados na leitura da palavra, na meditação. Eu e você, se temos luta nesta área, podemos estar selecionando esses versículos, repetindo, como eu disse, na primeira pessoa, e sendo ajudados a perceber, pela graça, pelo Espírito Santo de Deus, esse amor de Deus, para que nos sintamos filhos de Deus e nos sintamos amados por Deus, ao ponto de nós também amarmos o nosso próximo e amarmos a Deus sobre todas as coisas. Amém? Quero orar com você então nesse dia, pedindo que a graça de Deus esteja ministrando a sua vida, ao seu coração, e especialmente enchendo você do amor de Deus, e você possa sentir uma pessoa dignificada pelo sangue de Jesus, pelo perdão de Jesus,
para uma nova vida, para um novo recomeço, se necessário, na sua vida, ou simplesmente um reequilíbrio. Às vezes você tem andado com Deus, você às vezes é um servo de Deus, sabe do amor de Deus, mas às vezes as circunstâncias da vida, os problemas da vida, às vezes os fracassos que cometemos, que erramos, às vezes nos fazem perder um pouco desse senso do amor de Deus sobre nós. Mas peça ao Senhor que o ajude a reequilibrar, que você possa sim sentir o amor de Deus, amar a si mesmo como Deus te ama e amar ao próximo como devemos fazer de uma forma produtiva. Amém? Oremos então. Senhor Jesus, obrigado por esse dia, obrigado, Senhor, por esta oportunidade, e queremos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, pedir que a Tua graça, que o Teu poder e a Tua muita misericórdia esteja ministrando a nossa vida, ao nosso coração. Pai, ouvimos aqui sobre o Seu ensinamento, sobre os 2 grandes mandamentos, de amar a Deus e amar ao próximo, Pai, como a nós mesmos. Ajuda-nos, Senhor, através do Teu Espírito, a fazer isso, mas a perceber em nós o Teu amor. Se alguém que nesse dia, nessa hora, está precisando de uma visitação do Senhor, está dizendo: Senhor, me ajude, Senhor, me alcance, Senhor, coloca a Tua mão sobre a minha vida. Pai, nós o abençoamos agora, para que o Senhor opere sobre esta vida, Senhor, derramando do Seu Espírito, da Sua graça, do Seu perdão, e fazendo dele, ó Deus, uma nova pessoa, uma pessoa dignificada pelo Senhor, amada, restaurada, curada e abençoada pelo Senhor. Pai, oramos agradecidos no nome santo do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe, meu irmão, que o amor de Deus, a graça de Jesus e a presença do Espírito esteja sobre a sua vida hoje e sempre, e até uma próxima oportunidade.